Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Vamos começar a nossa mensagem, vamos dar continuidade a essa nova série de mensagens que nós estamos trabalhando ali no livro de Apocalipse, né? Como um tema geral, quem tem ouvidos, ouça, né? O tema geral da nossa série está aparecendo na sua tela, quem tem ouvidos, ouça. Essa é uma expressão utilizada ao longo ali do início do livro de Apocalipse, também repetida algumas vezes mais para frente, mas também muito utilizada por Jesus, ao longo dos evangelhos, né, para chamar a atenção dos seus ouvintes, para que eles de fato prestassem atenção no que ele está falando, porque havia uma importância no que ele está falando. Então, o que nós já vimos até agora nessa série de mensagens? Nós vimos a introdução ao livro, nós apresentamos ali o contexto literário, o contexto geral do que é uma literatura apocalíptica, qual é a importância do estudo do livro de Apocalipse, qual a importância do entendimento ali, falamos um pouco da autoria, das discussões sobre o período, o tempo em que o livro foi escrito. Nós também vimos ali, na semana passada, a introdução da visão, porque o livro todo é uma grande visão que o apóstolo João teve, né? São duas visões, na verdade, que ele tem ao longo do livro, e essas visões, então, vão ser descritas ao longo do livro, e a primeira visão começa ali no capítulo 1, a partir do verso 9, ele começa a ter uma visão do Cristo exaltado. Esse Cristo glorificado, então, dá ordem para que ele escreva uma carta para 7 igrejas, na verdade, 7 cartas, uma para cada igreja. Nós já trabalhamos todo esse contexto também nas últimas mensagens. Então, esse início do livro apresenta os personagens que estão envolvidos. O apóstolo João como intermediário, Jesus, o Cristo glorificado. Também apresenta as forças cósmicas por trás daquilo tudo, que estão ali em embate, né? As forças do mal também que estão no meio do embate, por meio dos símbolos que já são apresentados e dessa apresentação de si mesmo que Cristo faz, ele deixa claro que ele é Senhor sobre todas essas coisas. Então, hoje nós vamos adentrar, propriamente dito, na primeira visão, na visão do apóstolo João, ou melhor, na carta, na orientação que Cristo dá para a igreja de Éfeso, no início dessa visão que é passada agora para as igrejas em específico. Pelos próximos 7 domingos, nós vamos destrinchar cada uma dessas cartas e em seguida dar continuidade ao livro de Apocalipse. Tudo que foi falado na última mensagem, aqueles elementos que foram apresentados, aqueles atributos de Cristo que foram apresentados na última mensagem, eles voltarão nas próximas mensagens, porque para cada igreja alguns atributos são aplicados para falar com aquela igreja. Então, há uma estrutura básica nessas mensagens, nessas cartas que são enviadas às igrejas. Cristo se apresenta, ele fala com o destinatário, ele se apresenta com alguns de seus atributos, ele vai levantar um ponto forte, um elogio para a igreja, ele vai apresentar também algum ponto fraco, alguma crítica da igreja. Nem todas as igrejas têm pontos fortes, nem todas as igrejas têm pontos fracos, mas a maioria delas tem ou uma coisa ou outra, ou ambas, tá? E aí depois Cristo vai apresentar uma solução para esse problema, ele vai fazer uma advertência, vai chamar para ouvir, né? Quem tem ouvidos ouça, e depois ele dá um desafio para a igreja, para aquele que vencer, ele oferece uma recompensa para aquele que se manter fiel até o fim. A primeira carta é uma carta para a igreja de Éfeso, por isso o título da nossa mensagem hoje é um recado do noivo para a sua noiva. Então é um primeiro recado que Cristo dá para a sua igreja, a igreja de Éfeso, e para que nós entendamos bem, possamos entender bem o texto todo, nós precisamos entender algumas coisas do contexto geral de Éfeso ali, do que está acontecendo, quem é Éfeso, qual é a cidade, qual é a importância dela. Você já conhece a carta de Éfeso, você já conhece a Éfeso, porque é uma cidade constantemente citada no texto bíblico, especialmente ali no livro de Atos, tem uma carta inteira do apóstolo Paulo só para essa igreja, é uma igreja muito importante. Agora, a cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor ali onde hoje é a Turquia, né? Era onde hoje é a Turquia. Então, a cidade de Éfeso fica ali naquela região e ela tinha uma importância enorme para a região, uma importância cultural, uma importância política, uma importância econômica, tá? E uma importância religiosa. Uma importância religiosa porque lá tinha o templo da deusa Diana, que depois, mais para frente, na história, vai ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O templo de Diana, o templo de Ártemis em Éfeso, né? Diana é o nome grego e Ártemis é o nome romano da mesma deusa.
Então havia um grande templo lá, um templo enorme com milhares de sacerdotisas que trabalhavam, muitas delas até inclusive oferecendo serviços sexuais, era um modo de culto, né? As prostitutas sexuais, era um modo de culto do mundo antigo. Havia também na cidade um templo de adoração ao imperador. O imperador já havia começado, o imperador Domiciano específico, havia começado a construir templos em sua homenagem, e Éfeso era guardiã do templo do imperador naquela região. Para você entender ali a importância da cidade, do ponto de vista religioso, se você abrir sua Bíblia em Atos 19, você vai ver ali um relato que acontece na passagem do apóstolo Paulo por ali, na plantação dessa igreja. Ali em Éfeso, você vai ver que, à medida que o evangelho crescia, dois grandes problemas de cunho, de envolvimento religioso da cidade vão se desenvolvendo. Primeiro, os artífices da cidade que viviam, ganhavam dinheiro com a fabricação de miniaturas do templo e de miniaturas da deusa, estavam perdendo clientela, estavam perdendo dinheiro. E também as pessoas que se envolviam com magia na cidade, e com todos os cultos envolvendo questões de magia, também estavam queimando seus livros e então aqueles que produziam esse tipo de material estavam também tendo prejuízo. Tanto é que há uma grande revolta ali, o líder dos artífices se levanta ali, junta a cidade, tentam dar cabo da vida do apóstolo Paulo, há ali uma intervenção em favor do apóstolo Paulo, a vida dele é poupada ali, ele acaba sendo meio que tirado da cidade, protegido para que não fosse atacado. As coisas se normalizam, mas o texto, a situação é tão calamitosa, tão preocupante, que o apóstolo Paulo, quando faz referência dela lá na segunda carta aos Coríntios, ele diz que desesperou da vida a ponto de achar que, olha, agora foi, eu vou morrer porque a confusão é grande, eu não vou passar dessa. Na primeira carta ele diz também que em Éfeso ele enfrentou feras, né, fazendo referência a essa mesma situação. Então, de fato, isso tudo por quê? Porque o evangelho estava atacando ali as bases da importância religiosa da cidade, do elemento religioso da cidade. Ela também tem importância política, né, por conta da sua influência sobre toda a região, e também uma importância comercial, porque ali havia um grande porto, né, que atraía para si os navios da região. Então era uma cidade economicamente importante para a região. Consequentemente, a igreja que é plantada ali, a igreja de Éfeso, ela passa a ganhar também importância em toda a região, porque ela passa a ser uma igreja grande, uma igreja pujante, uma igreja muito bem estruturada, uma igreja que foi pastoreada por grandes nomes: o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o autor do Apocalipse, Timóteo, discípulo de Paulo, provavelmente Apolo também pastoreou essa igreja. Ela foi fundada por Priscila e por Áquila, um casal que é bastante citado ao longo do livro de Atos, são dois personagens importantes do início da igreja. Então, essa estrutura toda, esse histórico todo, deu à igreja de Éfeso uma importância muito grande e uma influência sobre todas as igrejas da sua região, a ponto da própria igreja ter alguma expectativa de ser a mãe de todas essas igrejas, porque ela, de fato, ela é o ponto de partida para a plantação de todas essas outras igrejas na região da Ásia Menor. Então ela era uma igreja conhecida pela sua solidez doutrinária, especialmente por conta da relação dela com os líderes, né? São grandes líderes que passaram por lá, mas era uma igreja que tinha problemas sérios, problemas muito sérios, a ponto do próprio Cristo dizer a ela, como nós vamos ver logo mais à frente, que essa igreja, se não se arrependesse, ela perderia sua condição de candeeiro, sua condição de ser portador da luz do Senhor. Então, o grande desafio para a gente nessa série de mensagens, especialmente nessas próximas 7 mensagens, nas próximas 6, é que nós olhemos para essas igrejas, para os problemas que cada uma delas enfrentava, para as virtudes também que cada uma delas tinha, e possamos identificar em que medida nós, igreja moderna, estamos refletindo tanto as mazelas quanto as virtudes de cada uma delas. Por isso, volto a dizer aos irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas, porque ele falou à igreja de Éfeso lá atrás, ele continua falando a nós nos dias atuais. Então nós vamos ler o texto, fazer uma oração e em seguida nós vamos destrinchar o texto verso a verso. Então você abre aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. O texto diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste a prova os que se diziam apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tem perseverado e sofrestes por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então nós temos aqui o texto bíblico, vamos fazer uma oração neste momento e em seguida nós passaremos a analisar verso a verso desse texto. Oremos. Senhor, fala conosco. Tem misericórdia de nós, abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir nesse momento. Desejamos aprender com a experiência da igreja de Éfeso, desejamos aprender com a experiência desses irmãos e com o que esse texto bíblico tem para nos falar nessa noite. Por isso te pedimos mais uma vez, abre os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, nós vamos destrinchando aqui verso a verso para entender primeiramente o texto e posteriormente fazer aplicações dele às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender aí o destinatário que está sendo tratado, né? Nós já trabalhamos essa questão na última mensagem, mas é bom reforçar que o texto é escrito inicialmente ao anjo da igreja. Todas as 7 cartas são destinadas aos anjos de cada igreja. Nós tratamos sobre isso na semana passada e chegamos à conclusão de que a melhor interpretação é que se trata de seres celestiais, que de alguma forma tinham uma ligação direta com a igreja, alguma espécie de ligação representativa no plano celestial dessas igrejas. Contudo, o que nós precisamos ter claro aqui na mente é que a carta é endereçada ao anjo, mas o conteúdo ele é aplicável à igreja, aos membros, tá? Ela não é aplicável aos anjos, tá? Não há aqui, porque a carta faz referências à necessidade de arrependimento, ela faz elogios a atitudes que fazem referência ao comportamento dos membros da igreja e não ao comportamento dos anjos. Então, muito mais do que discutirmos aqui uma eventual teologia do anjo da guarda da igreja, o que nós precisamos entender é que a carta está destinada, o conteúdo da carta é destinado à membresia local da igreja. Não faz sentido, como nós já falamos na semana passada, afirmar que se tratam de pastores, como se fossem os pastores, o pastor da igreja é o anjo da igreja. Por quê? Porque ao longo do livro e ao longo de toda a Bíblia, essa expressão anjo não é utilizada para falar de pastores ou falar de pessoas. Anjo, tanto em Apocalipse quanto em outros livros da Bíblia, anjo, é ser celestial e ponto final. Poderia ser a primeira e única vez que isso acontece no texto bíblico? Poderia. Faria sentido? Não faria muito sentido, porque ao longo da carta esse símbolo não é repetido, em nenhum outro lugar esse símbolo é repetido, então não há nenhum indício de que as pessoas que estivessem lendo essa carta entenderiam que o anjo da igreja é o pastor da igreja, tá? Porque não há nenhuma referência nem em outros textos bíblicos, nem na literatura paralela há algum tipo de referência para que nós possamos aprender dessa forma, compreender dessa forma de que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Poderia ser a única vez? Poderia. Faria sentido? Não muito. Mas o que nós vamos aceitar a partir de agora, tá? Nós vamos aceitar a partir de agora e assumir daqui para frente que quando a Bíblia fala de anjo, é de anjo mesmo. Então, esse é o anjo da igreja porque a igreja tinha algum anjo que estava ligado a ela. Como isso se dá, o texto fala muito pouco. Nós não vamos entrar nessas questões porque elas não são importantes para o entendimento do texto. O importante para o entendimento do texto é que o conteúdo da carta faz referência à membresia e chama a atenção da membresia, convoca a membresia da igreja para que ela tome uma atitude. Por isso, ela ainda fala conosco nos dias de hoje. Resolvida a questão do destinatário, a gente continua agora, ainda no verso 1, tratando dos atributos de Cristo que são apresentados. Lembra da estrutura? Primeiro destinatário, atributos de Cristo, então na sequência são apresentados. E os atributos aqui apresentados são atributos que já foram apresentados do verso 9 até o verso 20 do capítulo 1, que nós trabalhamos na mensagem da semana passada. Cristo se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Qual é a mensagem que ele está passando para a igreja nesse momento? Ele quer apresentar 2 atributos seus. O primeiro atributo é controle e o segundo é responsabilidade, zelo, cuidado. Tá? Jesus é aquele que tem o controle
não apenas sobre a igreja de Éfeso, mas sobre todas as igrejas. Por isso ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Lembra-se, na semana passada nós deixamos claros que as 7 estrelas estão ligadas aos 7 anjos que representam as 7 igrejas. Então Jesus é aquele que tem o controle sobre as 7 igrejas. E ele anda no meio de todas as igrejas. Então ele não tem apenas controle sobre Éfeso, mas ele tem controle sobre todas as igrejas, em todos os cantos, em todos os tempos, em todos os momentos. Porque o número 7 aqui tem essa ideia de amplitude, de completude, de totalidade, de perfeição. Todas as igrejas, em todos os tempos, são controladas por Cristo, estão sob o domínio de Cristo, estão sob a responsabilidade de Cristo. Então, como Éfeso era conhecido pelo seu zelo doutrinário, pela sua preocupação em resistir aos profetas, aos falsos profetas e aos pseudo-apóstolos que se apresentavam ali, ela se torna uma referência para as demais igrejas e, muito provavelmente, ela acaba assumindo uma posição de igreja guia, de igreja mãe, de igreja que determina como é que as outras igrejas iriam se comportar. Então é muito emblemático quando Cristo diz para essa igreja, olha, quem tem o controle sou eu. Vocês podem ser pessoas, pode ser uma igreja zelosa doutrinariamente, mas não é vocês que determinam os caminhos das outras igrejas. Eu sou o Senhor dessas igrejas. Então Cristo diz para a igreja de Éfeso, eu é que tenho as igrejas na minha mão direita e não você, Éfeso. Então, Cristo também se apresenta como um Senhor cuidadoso. Por quê? Porque ele não é aquele só que tem o controle, ele tem o domínio, mas ele zela, ele cuida. Porque quando ele fala que ele passeia no meio das igrejas, quando ele diz ali, é o que ando no meio dos 7 candelabros de ouro, a ideia do ando no meio tem uma ideia de zeladoria, de cuidado. Ele anda vistoriando como cada uma dessas igrejas está se comportando, como cada uma dessas igrejas está vivendo, o que está acontecendo com cada uma dessas igrejas. Por quê? Porque Cristo se apresenta aqui como aquele que é Senhor do seu povo, mas ele também zela e protege o seu povo. Por isso, ele pode agora, no verso seguinte, apresentar os pontos fortes da igreja, porque ele anda no meio da igreja, ele pode, então, avaliar a situação dessa igreja, avaliar as condições dessa igreja, e ele pode, então, no verso 2 e no verso 3, apresentar os elogios à conduta da igreja. Ele diz o seguinte, conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança, sei que não suportas os maus, e que pusestes à prova os que se diziam apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos, tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome e não te desanimaste. Então ele começa dizendo, olha, conheço as tuas obras. O que Cristo está dizendo aqui? Esse conheço não está limitado a um conhecimento intelectual, um conhecimento meramente mecânico. A ideia aqui é de um conhecimento profundo, de um conhecimento incontestável. É basicamente a onisciência de Cristo sendo apresentada. Então, Cristo conhece toda a sua igreja. Isso nos deve fazer pensar muito. Por quê? Porque não adianta tentarmos aparentar ser alguma coisa, quando na verdade não somos, porque Cristo conhece a igreja dele de maneira profunda e incontestável. Ele ainda diz que conhece tuas obras, né? E essas obras aqui não têm a ver com boas ações, ela tem a ver com as nossas respostas à vontade de Deus. Aquilo que nós fazemos em favor de obedecer à vontade de Deus. As boas obras no texto bíblico têm a ver com obediência à vontade de Deus. A obediência à lei do Senhor. Não tem a ver com ajudar pessoas a atravessar a rua ou dar esmolas ou ainda fazer algum tipo de caridade para as pessoas. Essas coisas, quando feitas em obediência ao amor ao próximo, elas sim são boas obras. Mas quando elas são feitas apenas como uma espécie de barganha, tá, de algo bom que eu faço, isso não tem a ver com o que o texto está falando aqui. O que o texto está nos dizendo é que Cristo conhece as boas obras da igreja, tanto é que no seguinte, na continuação do verso, ele vai especificar quais são essas boas obras. Essas boas obras é que eles não suportaram os maus, ou seja, aqueles que se apresentavam como cristãos, mas na verdade não eram, que puseram à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram, e descobriram eles como mentirosos, ou seja, e exporam essas pessoas diante de todos como verdadeiros mentirosos que eram. Então, essas obras aqui, elas estão muito claras ali, essa consequência toda de expor os maus, os falsos apóstolos e aqueles que tentavam ensinar algo errado na igreja, ela está ligada diretamente com uma espécie de profecia que o apóstolo Paulo faz lá em Atos,
capítulo 20, do verso 17 ao verso 38, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, indo para Jerusalém, indo para os momentos finais da sua vida ali, o início dos momentos finais da sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja dizendo que quando ele saísse de lá, lobos cruéis entrariam no meio da igreja e que mesmo do meio da igreja surgiriam ainda outros tantos falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Essa profecia ela se cumpre ao longo da história, essa espécie de profecia. O apóstolo Paulo não apresenta como profecia, eu acho que é mais uma percepção do comportamento das pessoas na região, mas ela meio que se cumpre, né? Acontece de fato, porque ao longo dos anos seguintes a igreja de Éfeso vai enfrentar muita oposição doutrinária, vai haver muita questão envolvendo posicionamentos doutrinários. Muitos falsos apóstolos vão se apresentar lá dizendo que tinham autoridade, mas que na verdade pregavam aquilo que era contrário ao que os apóstolos de fato haviam ensinado a eles e ao que de fato o texto bíblico ensinava a eles. Então, a igreja de Éfeso lutou contra esses homens, expôs eles, deixou claro quem eram os falsos apóstolos, não fez, não botou panos quentes, não fez nenhum tipo de política de boa vizinhança, muito pelo contrário, pregou errado, foi exposto, se comportou como lobo cruel, foi exposto, se apresentou como apóstolo, mas não tinha credenciais de apóstolo, foi exposto. Então era uma igreja que tinha muita preocupação com a sã doutrina, ela se torna uma espécie de baluarte, ali, de coluna da ortodoxia. Era uma igreja que lutou, é uma igreja que perseverou e uma igreja que triunfou. Tá? Ela desmascarou os falsos profetas, desmascarou as pessoas que estavam ali tentando invadir a igreja com falsos ensinos, inclusive as que saíram do meio dela para tentar ensinar alguma coisa equivocada. João, inclusive, faz alguma referência a isso na sua primeira carta, quando ele diz que estavam no meio de nós, mas não eram do meio de nós, saíram do meio de nós e se perderam porque nunca foram dos nossos. Né? Está lá na primeira carta de João, ali nos primeiros versos do capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Alguns estudiosos, a maioria deles entende, que João está fazendo uma referência a essa situação exatamente por causa da sua ligação com a igreja de Éfeso. Então, Éfeso sofreu ataques externos, sofreu ataques internos, mas ela perseverou. No meio da tribulação, ela perseverou. E aqui é importante, Jesus Cristo faz essa menção, chama a atenção que a perseverança era algo positivo na igreja. E o texto bíblico trata dessa forma. Somente por meio da tribulação é que a gente pode perseverar. Não é possível perseverar em meio à bonança. A gente persevera no meio da tribulação. Por isso que Tiago, ao escrever a sua carta, vai dizer que quando nós estivéssemos sobre provação, quando nós estivéssemos sobre tribulação, nós deveríamos agradecer, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas e Deus está, no meio dessa tribulação, permitindo que a gente possa desenvolver a perseverança. Então, a tribulação produz a perseverança, como Tiago vai escrever. O apóstolo Paulo também trata dessas coisas na carta aos Filipenses, desse mesmo tipo de contexto, né, da ideia de que a tribulação nos ajuda a produzir a perseverança. Então aqui João também condensa isso nas palavras de Cristo, transmite isso nas palavras de Cristo, de que a igreja era uma igreja que estava recebendo o elogio de Deus. Por quê? Porque no meio da tribulação ela perseverou. Até agora a gente construiu uma boa imagem da igreja de Éfeso. Aparentemente ela é uma igreja boa, né? Uma boa igreja, sólida doutrinariamente, um histórico de grandes líderes, de grandes pastores, influência sobre toda a igreja, as igrejas da região, uma igreja que não brincava com a doutrina, com o evangelho, uma igreja sólida, uma igreja forte, uma igreja em que se ensinava o correto sempre, se ensinava a doutrina correta, a doutrina dos apóstolos de maneira correta, sempre. Contudo, é uma igreja que recebe uma grave reprimenda da parte de Deus, da parte de Cristo, uma grave reprimenda. É uma igreja que se tornou extremamente ortodoxa, mas perdeu o amor, mas perdeu a empatia. Por isso, Cristo, então, chama a atenção para os pontos fracos. Ele começa, então, a fazer uma crítica aqui no verso 4. No verso 4 ele diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Cristo, então, acusa a igreja de ter deixado o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor aqui? Antes de mais nada, não é uma espécie de pureza, de volta à pureza do período em que você acabou de se converter. Não tem nada a ver com isso, tá? O amor, o primeiro amor que está sendo falado aqui é o amor fraternal, é o amor
entre as pessoas, tá? É o amor do irmão para com o outro irmão, o amor fraternal que nos une como corpo de Cristo. O primeiro amor aqui tem a ver com empatia, tem a ver com o amor fraternal genuíno. Essa igreja, a igreja de Éfeso, lutou contra falsos mestres, pelejou pela sã doutrina, ela se solidificou doutrinariamente, ortodoxamente, ela era um baluarte da ortodoxia, mas ela não tinha ortopraxia. Ela não sabia desenvolver um bom relacionamento, um relacionamento de acordo com aquilo que a Bíblia comanda nós a termos uns para com os outros. Talvez por conta dos inúmeros problemas, se tornou uma igreja fria. À medida que as pessoas chegavam na igreja, tinha talvez uma espécie de temor de que novos falsos mestres estivessem se aproximando, novos lobos estivessem se aproximando da igreja, então isso tornou uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja fria, uma igreja que não se envolvia uns com os outros. Então eles amaram a Deus sobre todas as coisas, desenvolveram uma ótima doutrina, uma ótima ortodoxia, mas esqueceram de amar ao próximo como a eles mesmos. E o mandamento se resume nos dois. Não dá para fazer uma coisa e não fazer a outra. E não dá para ser igreja, tá? Não dá para ser igreja de verdade sem fazer os dois. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a igreja era fiel a Deus, mas não amava a Deus, porque no fim das contas, se eu não amo o meu próximo que eu posso ver, como eu posso dizer que eu amo a Deus? João mesmo chama a nossa atenção nas suas cartas sobre isso. João, então, trata exatamente disso quando ele nos chama a atenção, que nós não podemos dizer que amamos a Deus e não apresentar isso, demonstrar isso no amor ao meu irmão, no amor ao próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas deverá também ser refletido no amar ao próximo como a mim mesmo. A igreja de Éfeso lutou por Deus, mas deixou de amar o próximo. A igreja lutou por Deus, mas de forma fria, mecânica e racional. Ortodoxia sem ortopraxia gera uma igreja mecânica, uma igreja fria, uma igreja sem amor. Era mais importante doutrinar os membros da igreja do que relacionar-se com eles. Então o irmão podia estar passando necessidade, mas se ele recitasse o credo corretamente, estava tudo bem. Uma coisa não pode anular a outra. Por isso Cristo adverte a igreja. Por isso Cristo chama a atenção, ainda que ele reconheça esse ponto positivo, que é a firmeza doutrinária da igreja. Então, nos próximos versos, Cristo então vai fazer advertência à igreja de Éfeso. No verso 5 e no verso 6, Cristo então diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Então a advertência começa com uma ordem: lembra-te de onde caístes. A igreja é convidada a fazer um autoexame, a vasculhar as suas memórias e lembrar do momento em que ela já havia vivido esse amor genuíno, esse amor de empatia, essa preocupação real com os próximos. Então ela é chamada a voltar a essas obras iniciais, ao amor, às obras do amor, ao amor fraterno, ao cuidado mútuo. Contudo, essa advertência de Cristo, dizendo: lembra-te de onde você caiu, arrepende-se e volta, não é uma advertência vazia. Cristo deixa claro: olha, se você não se arrepender, eu virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Então, essa advertência não é uma advertência vazia. A igreja aqui é avisada de que se ela não se arrependesse, ela poderia perder a sua condição de igreja, ela poderia perder a sua condição de candelabro, daquele que porta a luz, que é portador da luz de Deus para as nações. Esse elemento a gente trabalhou na semana passada. Ainda que nós saibamos, por Romanos 8, que nada nos separará do amor de Cristo, tá? Nós precisamos saber que uma advertência de Cristo não é uma advertência vazia. Cristo não é homem para mentir, tá? Deus não é homem para mentir, o texto bíblico mesmo fala disso. Então, se Cristo fez essa advertência à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso deveria tratar de dar ouvidos, porque Cristo não faz advertências vazias. Então,
assim como Éfeso levou a sério essa advertência, nós também devemos levar a sério. O que Cristo está dizendo basicamente é que a igreja era fiel doutrinariamente, era um cão de guarda da ortodoxia, que os falsos mestres não se criavam em Éfeso, ninguém pregava bobagem em Éfeso, os crentes sabiam de cor e salteado toda a doutrina dos apóstolos, mas a igreja não se importava com os irmãos. Então Cristo está dizendo, vocês têm que fazer os dois. Se vocês não fizerem os dois, vocês não são igreja. Porque se vocês não amarem a Deus sobre todas as coisas, não amarem ao próximo como a vocês mesmos, vocês não são igreja. Então o que Cristo está dizendo é, se vocês não se arrependerem, eu mesmo direi que vocês não são mais igrejas. Eu não sou mais igreja, eu vou tirar de vocês o candelabro. Cristo estava dizendo para eles que se eles não se arrependerem e não voltassem atrás em suas atitudes, eles perderiam a condição de igreja. Isso é um alerta muito preocupante, isso é uma advertência, é uma consequência muito grave, deixar de ser igreja. Nós não temos nem condições de compreender o que de fato isso significa da sua profundidade. Mas Cristo faz uma advertência séria, ele não faz uma advertência vazia. Nós sabemos que a igreja de Éfeso deu ouvidos a essa advertência. Os pais da igreja, a geração posterior ali aos apóstolos, especialmente Irineu, ele, em um dos seus escritos, ele faz referência à igreja de Éfeso, alguns anos depois da escrita do livro de Apocalipse, deixando claro que a igreja ouviu o que o Espírito tinha a dizer à igreja, voltou às práticas originais, à prática do amor fraterno, e de fato ainda perdurou por algum tempo. Por quê? Porque com as advertências do Senhor não se brinca. Nós não devemos brincar com as advertências do Senhor. O que nos cabe é dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. O texto ainda apresenta uma espécie de atenuante ali que Jesus diz. Diz que ainda estava a favor deles o fato de que eles odiavam os nicolaítas, né? Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não sabemos bem quem são os nicolaítas, eles vão aparecer ainda mais algumas vezes aqui no texto de Apocalipse, e é só em Apocalipse que eles aparecem. Eles são uma espécie, um elemento dúbio no texto, que nós não sabemos exatamente do que se trata, quem era esse grupo. Nem os pais da igreja, que são a geração posterior, com os seus escritos, deixa claro quem são esses nicolaítas. O que a gente sabe é que o comportamento deles estava associado com uma espécie de sincretismo religioso, que envolvia tanto idolatria quanto imoralidade. Porque mais para frente no texto aqui de Apocalipse, eles vão ser referenciados, eles vão ser ligados a Balaão e a Jezebel. E Balaão e Jezebel estão ligados diretamente à idolatria e imoralidade dentro do texto bíblico. Então, provavelmente, o que era? Era um grupo que dizia que talvez não tivesse nenhum tipo de problema participar dos cultos ao imperador ou dos cultos à deusa Diana e ainda assim permanecer na igreja. E talvez até dentro dos cultos, especialmente de Diana ali, envolver algum tipo de prática sexual, de culto sexual, ainda que envolvesse ali uma espécie de movimento social, para que os membros da igreja não fossem excluídos socialmente, eles poderiam se envolver de forma sincrética com esses outros dois cultos, que isso não haveria nenhum tipo de problema para a sua vida cristã. Essa igreja deixa claro que isso é absurdo, que não é aceitável, por isso que eles odeiam as obras dos nicolaítas, e aqui é interessante chamar a atenção. Cristo está dizendo que é positivo odiar alguma coisa que é odiada pelo próprio Senhor. Então, nós às vezes temos uma espécie de discurso cristão muito cheio de permissões, muito permissivo, muito amoroso. Aqui entenda o amoroso, não é que esteja errado, mas tentando sempre incluir todas as pessoas e todos os tipos de comportamento, com o medo de que as pessoas se sintam ofendidas, ou se sintam rejeitadas, ou se sintam excluídas, e a gente acaba incluindo nesse comportamento que a gente vai aceitando, comportamentos que são odiados pelo Senhor. O texto deixa claro, Cristo odiava também o comportamento dos nicolaítas, esse comportamento que provavelmente está envolvido com idolatria, imoralidade e sincretismo religioso. Então eles promoviam esse tipo de comportamento, deturpavam o comportamento da igreja, mas os efésios não admitiram aquilo, eles lutaram contra os nicolaítas, odiaram as suas obras e perseveraram doutrinariamente, contudo, sem amor. Tanto é que Cristo continua chamando a atenção da igreja
nos versos 5 e nos versos 6. Foram baluartes da ortodoxia, mas esqueceram da ortopraxia. O texto então continua ali no verso 7, que tem agora um chamado para ouvir, tem o chamado para ouvir a advertência do Senhor e também o desafio para vencer, que é a recompensa da obediência. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? Ou melhor, a frase inicial, quem tem ouvidos, ouça, é a mesma frase que Jesus usava nos evangelhos para encerrar as suas parábolas e seus ensinamentos ao longo de todos os evangelhos. Só que agora ela é evocada em nome do Espírito, e aqui o Espírito é o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ela reforça a ideia de que esse livro precisava ser ouvido, precisava ser dada atenção a ele, e o processo de transmissão do livro não era um processo de transmissão de leitura, as pessoas não tinham cópias desse livro em casa. Então esse livro chegava à igreja, a carta, e a carta era lida para toda a igreja, e a igreja então tinha que ouvir aquela informação. Quem tem ouvidos, ouça. Tá? Então é feita uma promessa. Primeiro é feita uma nova advertência, quem tem ouvidos, ouça, preste atenção no que o Espírito está falando com vocês, e agora é feita uma promessa: ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa promessa é dada a todo aquele que se mantiver fiel. Então a promessa de recompensa para o vencedor, ou seja, para aquele que permanecer fiel até o fim, será resgatando o verdadeiro amor, sem negligenciar a doutrina, será alimentar-se da árvore da vida no paraíso de Deus. Porque a jornada cristã é essa, conforme já estava predita lá em Atos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja que perseverar nessas bases, na doutrina, no amor, na comunhão, na preocupação mútua, no amor fraternal uns com os outros, essa de fato é uma igreja. E a igreja de verdade, essa igreja viverá eternamente, porque ela comerá da árvore do fruto da vida. A árvore do fruto da vida significa que vida eterna. E isso foi negado a Adão e Eva depois da sua queda, depois da sua desobediência. Por quê? Porque eles não perseveraram, eles não se mantiveram fiéis. Eles não obedeceram à ordem dada por Deus de não comer das duas árvores, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Então, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então os pune e os impede de ter acesso à árvore da vida, porque a árvore da vida, a vida eterna, é só para aqueles que obedecerem até o fim, aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados e então obedecerem à vontade de Deus até o fim. Nesse sentido, a gente, comumente falando, socialmente falando, popularmente falando, as pessoas têm a ideia de que morreu, você vai para o céu. Não é assim. Tá? Não é assim. O texto bíblico deixa muito claro isso. Tá? Quem é que tem acesso à árvore da vida para ter a vida eterna com Deus? Aqueles que forem obedientes ao Senhor até o fim, aqueles que forem de fato arrependidos e transformados pelo sangue de Jesus e se mantiverem fiéis até o fim. Por isso essa promessa, ela fala de restauração da vida eterna perdida, apontando para esse aspecto físico da vida eterna, que está falando claramente aqui da ressurreição, bem nos moldes do que o apóstolo Paulo nos ensina lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Dito isso, explicado o texto, nós expomos o texto, agora a gente vai fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação que nós podemos fazer desse texto para as nossas vidas é que nós não estamos desamparados. Cristo é aquele que caminha entre os candeeiros e que tem as estrelas na mão direita. Ele comanda, ele cuida. Por isso, nós não estamos sós, muito menos desamparados. Se você está passando por alguma aflição, por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, se você é fiel ao Senhor, se você reconhece Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, se você reconhece que a sua condição foi transformada pela obra de Cristo, você não está só. Cristo tem o controle da igreja, Cristo está junto da igreja, Cristo está junto de você, você não está desamparado. Por isso nós não estamos desamparados. É muito claro isso no início das palavras de Cristo à sua igreja. Segunda lição que nós podemos tirar do texto é que nada pode ser escondido de Cristo, ele nos conhece. O texto diz claramente que
eu conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas boas obras, ele conhece também as nossas más obras. Ele conhece aquilo que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz de ruim. Por isso, todo o trabalho no Senhor não é em vão, como Paulo nos diz ao longo das suas cartas. Todo o trabalho no Senhor não é em vão. Muitas vezes a gente está preocupado em receber aplausos das pessoas na igreja, o reconhecimento das pessoas na igreja, e por conta de diversas coisas, diversos tipos de comportamentos equivocados da igreja, não há esse reconhecimento, mas todo o trabalho no Senhor não é em vão. Todo o trabalho no Senhor será reconhecido por Ele, porque Ele conhece as nossas obras. Ele também conhece as nossas más obras, aquilo que a gente acha que está fazendo, aquilo que a gente faz como se estivesse tentando enganar outras pessoas para fingir que está fazendo alguma coisa. Ele conhece também as nossas más obras. Ele tanto conhece as nossas más obras que ele faz uma advertência na igreja, faz uma advertência à igreja de Éfeso, faz uma advertência ao comportamento da igreja, e por isso nós podemos ir para a terceira lição, que é: não adianta brincar de ser igreja. Não adianta brincar de ser igreja, porque ser igreja não é apenas aprender doutrinas e regras. A doutrina precisa gerar em nosso coração amor genuíno. A doutrina, a ortodoxia, precisa gerar em nós uma ortopraxia, uma prática correta, um relacionamento correto com as outras pessoas. Então a doutrina precisa gerar amor em nós. Amar genuinamente a outra pessoa é quando nós fazemos do problema da outra pessoa, da vida da outra pessoa, das necessidades das outras pessoas, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, quando eu transformo o problema do meu irmão no meu problema e passo a sentir a dor que ele sente, porque eu me envolvi com ele num amor fraterno, isso é amar, segundo a Bíblia. Isso é amar ao próximo como a mim mesmo. Perceba que não há no texto bíblico nenhum comando para você amar a você mesmo, porque o texto bíblico já pressupõe o nosso egoísmo. Nós somos naturalmente egoístas. Nós nos amamos acima de todas as coisas. Por isso o texto precisa dizer para nós que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, quando nós apenas brincamos de ser igreja, nós apenas queremos uma parte da vida da igreja, não queremos toda a parte da igreja, nós precisamos entender que Cristo conhece as nossas boas obras e as nossas más obras. Por isso, ele pode, inclusive, nos advertir com uma advertência muito dura, que é: eu não considero vocês igreja. Por isso, quando nós vivemos não apenas para nossa satisfação pessoal, ou para a satisfação daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são mais importantes para nós, mas vivemos para proporcionar bem-estar aos que estão além do nosso redor, aos que estão além do nosso círculo próximo de pessoas, isso é ser igreja. Isso é sair da zona de conforto, é ser igreja. Ser igreja é amar a Deus sobre todas as coisas, ter o zelo doutrinário e amar ao próximo como a mim mesmo. É me envolver com meu irmão, é sentir a dor dele, é a preocupação dele ser a minha preocupação, a alegria dele ser a minha alegria, a satisfação dele ser a minha satisfação. Por isso, não adianta brincar de ser igreja, eu preciso ser igreja de verdade. Ainda uma outra lição que podemos tirar do texto é que, exatamente porque não adianta ser igreja, não adianta brincar de ser igreja, nós não podemos ignorar o alerta do Espírito. Nós não devemos ignorar o alerta do Espírito. Devemos constantemente fazer o autoexame, fazer esse exame das nossas vidas, da nossa vida como igreja. Será que nós, como igreja, estamos nos comportando como a igreja de Éfeso, apenas zelando pela doutrina e não zelando pelos relacionamentos internos, pela fraternidade, pelo amor fraternal, pelo cuidado mútuo entre os irmãos? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Nós não devemos ignorar o alerta do Espírito. O Espírito está nos alertando. Por meio dessa mensagem, por meio desta palavra, por meio desse texto, ele está nos alertando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, nós precisamos entender que a falta de arrependimento, a nossa quinta lição, nossa quinta aplicação, é que a falta de arrependimento tem consequências. Éfeso não duvidou, ouviu e se arrependeu. E nós vamos pagar para ver? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz o autor de Hebreus. O autor de Hebreus já nos disse isso. Ou ainda, quando
Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo, né, tem lá o momento de encontro com o apóstolo Paulo, ele diz isso: olha, Paulo, dura coisa é lutar contra os aguilhões que tentam te ferroar. Né? Então, dura coisa é lutar contra esses alertas que Deus vem fazendo por meio da sua palavra, por meio das mensagens, por meio das músicas, por meio das leituras que nós fazemos. Esses alertas nos chamam a atenção. E quanto mais nós lutarmos contra essas coisas e continuarmos em um comportamento que contraria esses alertas, nós temos que ter a consciência de que a falta de arrependimento tem consequências. A igreja de Éfeso estava sob o risco de perder a condição de ser igreja. E nós vamos correr esse risco? Vamos pagar para ver se de fato Deus tirará de nós essa condição de ser igreja? Ou nós nos arrependeremos, ou nós procuraremos mudar o nosso comportamento, dar ouvidos ao que o Espírito tem nos avisado e mudar as nossas vidas e passar a fazer aquilo que de fato Deus deseja para nós, ter as boas obras que Deus deseja para nós, ter o comportamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Por fim, a última lição que nós tiramos é que a obediência tem recompensas. O mesmo Cristo que alerta para as consequências da desobediência é o Cristo que promete recompensas ao fiel. Se nós perseverarmos, nós seremos recompensados. Se nós nos mantivermos fiéis em meio à tribulação, se nós lutarmos pela ortodoxia, se nós lutarmos pela ortopraxia, se amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, independente das lutas no meio do caminho, se perseverarmos, nós comeremos da árvore do fruto da vida, nós comeremos da árvore da vida eterna e passaremos a eternidade com Deus em vida plena, em vida perfeita, em vida completa, porque essa é a recompensa que o Senhor Jesus Cristo promete àquele que perseverar. Ao vitorioso darei de comer da árvore da vida. Por isso, meus queridos, quem tem ouvidos, ouça. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o alerta que o Espírito fez à igreja de Éfeso e continua fazendo as nossas vidas ainda hoje. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, a nos converter todos os dias, Pai, a termos as nossas vidas e o nosso comportamento transformado pela Tua Palavra. Abre os nossos ouvidos, Pai. Ajuda-nos a dar ouvido à Tua Palavra nessa noite. Aplica aos nossos corações a Tua Palavra. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa programação. Nós temos alguns avisos normais das nossas atividades. Eles estão aí na sua tela, nossa programação semanal. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração. Por enquanto ainda estamos fazendo via Google Meet. Estamos fazendo via aplicativo. Você que deseja participar conosco, basta você acessar o site da igreja, ibopvh.com.br, e procurar ali o link da sala de oração. Ela direcionará você para o aplicativo Google Meet e às 19 horas da quarta-feira nós estamos abrindo a sala para que todos possam participar desse momento de oração. Todo domingo também às 9 da manhã, às 10 da manhã, nós temos a nossa EBD, que está sendo publicada nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Os irmãos podem acompanhar em tempo real o vídeo sendo transmitido, né, a aula sendo transmitida. E a partir da semana que vem, nós também faremos essa mesma escola bíblica no mesmo horário. Ao invés de apenas transmitir uma aula gravada, nós abriremos uma sala do Google Meet para que os irmãos possam participar em tempo real conosco, também ali interagir ao longo da sala. Também continuaremos transmitindo para Facebook e para YouTube. Tá? Então, se você desejar participar da aula em tempo real, nós disponibilizaremos em breve o link da sala em que você poderá ingressar no momento da aula e participar em tempo real da aula e poder interagir juntamente conosco ali. Nosso culto presencial, ou melhor, nosso culto de adoração continua sendo transmitido. Na semana que vem provavelmente já transmitiremos do templo o culto, mas até o final do mês queremos ver se já retornamos às atividades presenciais, ainda que com um mínimo de pessoas e com toda a segurança possível. Então são essas as atividades. Fique atento às nossas redes sociais que estão aí na sua tela, nela que nós procuraremos informar qualquer alteração nessa programação, de maneira que todos possam participar das nossas atividades. Vamos então fazer uma oração final, pedir uma bênção final ao nosso Deus, e se Deus nos permitir, semana que vem retornamos com mais um culto ao nosso Deus. Oremos então.
Que a graça de nosso Deus e Pai, que o amor de Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Santo Espírito estejam com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Fique na paz e, se Deus nos permitir, até semana que vem.